Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Nesse caso, um exercício de cálculo que fala sobre limites laterais. O exercício ele diz o seguinte: dada a função y igual a f de x, que é igual a 2x menos 1, se o x for menor que 1, ou x² menos 3x mais 1, se o x for maior que 1, determine o limite dessa função quando x tende a 1 pelo lado direito, o limite dessa função quando x tende a 1 pelo lado esquerdo e o limite dessa função quando x tende a 1, sem especificar o lado. Perceba que nesse caso nós estamos trabalhando com limites laterais. Quando uma função, lembra que limite de uma função, ou seja, o valor limite de uma função é um valor único. Nós vamos trabalhar aí também com a chamada condição de existência de limites. Para um limite existir e ser único, os limites laterais, tanto pela direita como pela esquerda de uma função, devem ser iguais. Então é o que nós vamos verificar aqui nesse caso. Nesse caso em particular, nós podemos fazer de uma forma algébrica ou usando um gráfico. Nós vamos resolver dos dois modos, e mostrar graficamente por que isso acontece. Perceba que o primeiro limite aqui, fazendo aí de forma direta, o primeiro limite é quando x tende a 1 pela direita. E quando x tende a 1 pelo lado direito, ou seja, numa reta numérica o x está à direita de 1, isso significa que o x ele é maior que 1. Isso é importante, Se o x é maior que 1, lembra, na nossa função, da definição da nossa função, se o x for maior ou igual a 1, a nossa função f de x é x² menos 3x mais 1. Então, se o x for maior que 1, nós temos aí que a nossa função f de x ela é igual a x² menos 3x mais 1. E a partir daí o nosso limite, quando x tende a 1 pelo lado direito, é o limite de x² menos 3x mais 1. E aí esse limite vai ser igual a... Lembra que uma função quadrática, ela é contínua, Nós não temos divisão por zero, basta substituir o valor de x na função. Então esse limite ele vai ser igual a, substituindo o valor de x na função, se o x tende a 1, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 1, que vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, 1, 3 vezes 1 é 3, 1, menos 3, mais 1, 1 mais 1, 2, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então nós temos aí de forma algébrica o limite quando x tende a 1 pelo lado direito. Lembra, a ideia aqui é você saber diferenciar os sinais, os símbolos, Quando você escreve, por exemplo, que o x ele é igual a 1, na reta numérica, o seu x está exatamente em cima do ponto que representa o valor 1. Quando você diz que o x tende a 1, aí você já está trabalhando com aproximações. O x não é igual a 1, ele se aproxima de 1. Mas se aproximar de 1 pode ser tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Então nós temos aqui nessa expressão, embutida nessa expressão x tende a 1, tanto x tendendo a 1 pelo lado direito, como x tendendo a 1 pelo lado esquerdo. Então nós temos aí os dois lados, Os dois lados aí dessa aproximação. Se o x tende a 1 pelo lado direito, é um valor que está à direita de x igual a 1. Se está à direita de x igual a 1, então ele é maior que 1. Se ele é maior que 1, então nós temos aqui, se o x é maior que 1, para esta função, se o x é maior que 1, o f de x é a parábola. Se o x se aproxima de 1 pelo lado esquerdo, se ele está à esquerda de 1, então ele é menor que 1. Se ele é menor que 1, x menor que 1, para essa função é a reta. Então vamos fazer agora outro limite. Se o x
tende a 1 pela esquerda, o x ele é menor que 1. Perceba que em nenhum momento nós colocamos que o x é igual ou menor igual ou maior igual, porque a igualdade não faz parte dessa aproximação. O x não é igual a 1, o x tende a 1, né? Então o x é menor que 1, e se o x for menor que 1, a nossa função f de x é a função 2x menos 1. E o nosso limite, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo, é o limite dessa função, 2x menos 1. E aí, novamente, uma função contínua, uma reta, basta substituir o valor de x igual a 1, então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, que é igual a 1. Então perceba que o limite, quando x tende a 1, pelo lado direito é menos 1. E o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo é 1. Então os limites laterais são diferentes. Aí vem essa perguntinha, né? Está perguntando aqui qual é o limite desta função, qual é o valor limite dessa função quando x tende a 1. Então nós não temos valor limite desta função quando x tende a 1. Por quê? Como o limite desta função f de x, quando x tende a 1 pelo lado direito, é diferente do limite desta mesma função f de x, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo, os limites laterais são diferentes, não temos, como os limites laterais são diferentes, então não existe o limite desta função f de x quando x tende a 1. A ideia de limite é um valor único. O valor limite de uma função, se ele existe, é um número único, ou seja, se a função se aproxima de um número pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, independente do lado, o valor numérico desse valor limite deve ser o mesmo. Se acontece isso, pelo lado direito é um número, pelo lado esquerdo é outro número, então nós não temos esse valor único e o limite da função não existe. Agora vamos ver como que ocorre isso graficamente. Por que isso ocorre em termos gráficos? Graficamente nós temos o seguinte, perceba que nós temos aqui um gráfico, um sistema de eixos x, y. O número 1 aqui já foi destacado, lembra que o número 1 é o nosso ponto de interesse, Se o x for menor que 1 ou maior ou igual a 1, nós vamos ter gráficos diferentes. X menor que 1 corresponde a esta parte à esquerda, então x menor que 1. Se o x for maior ou igual a 1, essa parte à direita, x maior ou igual a 1. Se o x for menor que 1, a nossa função f de x é esta reta. Perceba que para esta reta, se o x for menor que 1, se nós pegarmos alguns valores de x e calcularmos y, por exemplo, 1, perceba que eu quero valores menores, 1, 0 e menos 1, Se nós pegarmos aqui 1, 0 e menos 1, 1, 0 e menos 1, Se o x for 1, para esta função, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Então nós temos aqui para x igual a 1, y também igual a 1. Então para x igual a 1, y igual a 1, e nós temos um ponto aqui nessa posição. Se o x for 0, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 1, menos 1. Então, se o x for 0, 0 e menos 1. Então, se o x for 0, o y é igual a menos 1. Então, nós temos um ponto aqui, aproximadamente nessa posição. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Então, menos 3, então menos 1,
menos 2, menos 3. Mais ou menos nesta posição, nós vamos ter um ponto aqui, né, nessa posição, representando esta função. Né? Lembra que se o x for menor que 1, x menor que 1, nosso f de x é o 2x menos 1. E o x menor que 1 representa aqui uma bolinha vazia, né? Lembra que nós temos uma bolinha vazia nesta posição. Para x igual a 1 e igual a 1, o que vale é a parábola e não a reta. Então ela começa aqui com uma bolinha vazia. Ela passa por este ponto, né, que é o x igual a 0, y igual a menos 1, e passa por esse ponto. Então nós temos um segmento de reta, né, que passa por aqui. Então perceba que a representação desta parte do gráfico, né, nesta parte do gráfico, o nosso f de x, ele é igual a 2x menos 1, se o x for menor que 1. E se o x for maior ou igual a 1? Se o x for maior ou igual a 1, vale esta função. Então, vamos fazer a mesma coisa. Pegar aqui valores de x, calcular valores de y, como eu quero maior que 1, né? Então, 1, 2 e 3. Se o x for 1, lembra que para x maior ou igual a 1, que vale essa parábola, se o x for igual a 1, eu tenho 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 1. 1 mais 1 é 2, 2 menos 3, 2 menos 3 é menos 1. Então, para x igual a 1, o y é menos 1. Então, se o x é igual a 1, o y é menos 1. Então, nós temos um ponto para começar, né, a nossa função do lado direito. Aí, se o x for igual a 2, 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2 mais 1. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5, 5 menos 6, menos 1. Então, para x igual a 2, o y também é menos 1. Então, se o x for 2, então vou colocar o 2 aqui, o y também é menos 1. Se o x for 3, 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3 mais 1. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 também é 9, então 9 menos 9 cancela, 0, mais 1. Então, se o x é 3, o y é 1. Então, nós vamos ter um ponto mais ou menos nesta posição. X igual a 3, y igual a 1. Então, mais ou menos nessa posição. E lembra que isso é uma parábola, né? Uma parábola que deve passar nesses pontos. E lembra que o x igual a 1 faz parte dessa parábola. Então aqui é uma bolinha cheia, ó. Bolinha cheia, né? Ela vai partir daqui, já que se o x for maior ou igual a 1, vai passar por esse ponto e vai passar por esse ponto. Então, representar uma parábola com cavidade voltada para cima e que passa por esses pontos. Então, mais ou menos uma curva parecida com esta. Né? Então, uma parábola de concavidade voltada para cima que passa aqui por esses pontos. Mais ou menos assim. Né? Uma parábola de concavidade voltada para cima. Lembra que para o lado direito, a nossa função, né? Se o x for maior que 1, o nosso f de x é igual a x quadrado menos 3x mais 1. Então, essa parábola. O que acontece com os valores limites? Né? Se o x tende a 1 pelo lado direito, perceba que o valor, né, x igual a 1 está aqui. Se o x tende a 1 pelo lado direito, o x se aproxima de 1 por valores maiores que 1. Então, o x tende a 1 pela direita. E o nosso gráfico se aproxima, né, do lado direito, ele se aproxima desse ponto. Perceba que é o menos 1. Né? Então, quando o x tende a 1 pelo lado direito, nosso gráfico se aproxima desse ponto, corresponde a menos 1. Então, é por isso que nós temos que o limite dessa função f de x, quando o x tende a 1 pelo lado direito, é igual a menos 1. Pelo lado esquerdo, então pelo lado esquerdo, o x se aproxima de 1 pelo lado esquerdo, que é esse lado aqui, ó, certo? Então, e o gráfico deste lado, o lado esquerdo, é a reta. E a reta
Nesse caso, se aproxima desse ponto, que corresponde ao número 1, positivo. Então, por isso que o limite dessa função f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 1 positivo. Então, os limites laterais são diferentes. Perceba que a função tem um salto aqui, tem um espaço, né? Ela sobe até aqui, pula para cá e continua. Ela sobe com uma reta crescente, dá um salto e continua com uma parábola de concavidade voltada para cima. E há um espaço aqui, né, entre um vazio aqui, um salto. Então, nesse caso, nós vemos que o limite da função não existe. Então, o limite da função, nesse caso, né, pela condição de existência de um limite, os limites laterais devem ser iguais. O limite da função f de x, quando x tende a 1, ele, neste caso, ele não existe, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Obrigado.